pergunta que não quer se calar é: por que que a gente é tão diferente um do outro? E a gente vai conversar e vai conhecer os perfis. Os perfis, eles são diferentes, eles atuam de forma diferente. Primeiro, o que é o perfil comportamental? Primeira coisa, todos nós temos todos os perfis. Então, tudo que eu falar aqui, todo mundo tem. Não existe ninguém que é 100% uma coisa e ninguém que é 100% outra. Ou 0%. Principalmente em situações diferentes. Às vezes, dentro de casa, você aflora mais um lado, às vezes, lidando com o cliente, aflora mais outro, às vezes, onde você é o cliente, é outra situação. Então, todos nós temos, tá? E não tem nada de demérito nisso. Ainda bem que somos todos diferentes e todos temos características em comum também. Além disso, é muito importante que você tenha em mente que não existe perfil certo, não existe perfil errado. Existem perfis. Quando a gente fala de certo e errado, a ideia é que existe uma pessoa preparada, mais preparada para uma vaga do que para outra. Existem pessoas mais preparadas para fazer um tipo de atendimento do que outras, e a gente vai falar sobre isso. Eu só queria que vocês tivessem em mente que não tem certo, não tem errado. Existem diferentes. Assim como não existe um melhor e um pior. Existe, como a gente falou, adequações. E quando a gente for conversando, isso vai ficando um pouco mais claro. Mas eu realmente preciso passar essas informações para vocês antes da gente começar a falar sobre isso. E a coisa mais importante são características, comportamento. Comportamento muda. Você sabe aquela coisa quando você é criança, que você fica pipocando o tempo inteiro, pulando igual uma pipoca? E depois chega uma fase da sua vida que o seu comportamento muda. E você começa a ficar um pouco mais tranquilo, certo? Portanto, são características, são comportamentos, eles moldam, eles mudam. Então, diferentemente de um remédio, não é rótulo. A pessoa não é aquilo para todo sempre. Joia? Planejador. Planejador, gente, são anjinhos que caíram do céu e vieram habitar entre nós. Parece que Papai do Céu falou assim, chega, que aquela população está perdida, deixa eu mandar um bando de planejador para lá. São pessoas calmas, são os prudentes, são as pessoas que têm um extremo autocontrole. Essas pessoas, elas evitam conflitos, são pessoas harmoniosas, pessoas que buscam que todo mundo esteja bem. Sabe aquela pessoa assim que todo mundo adora estar perto? Normalmente, do planejador, as pessoas falam uma frase sobre ela. Eu gosto dele ou dela de graça. Esse é o planejador. Se você tem alguém que você vira e fala, nossa, eu gosto dessa pessoa de graça, pode ter certeza que o perfil dessa pessoa é planejador. Por quê? É uma pessoa muito envolvida com todo mundo. Ele tem a preocupação de criar um ambiente harmonioso. Então, isso faz com que ele pense muito, que ele seja prudente, que ele seja uma pessoa focada em resolver conflitos. Na verdade, ele evita conflitos, ele detesta conflitos. Então, é uma pessoa que quando a briga está acontecendo, ele se afasta e quer ficar mais na dele, sabe? Tipo, não vou me meter porque o bicho vai pegar, né? E o que o planejador gosta? Diferentemente dos outros dois, ele gosta de rotina, né? Ele gosta de saber para onde que ele vai, como é que ele faz, qual é o próximo passo, o que vai acontecer depois. Se eu for para a direita, eu vou para tal lugar. Se eu for para a esquerda, eu vou para outro. É uma pessoa que gosta de se planejar. Não é à toa que o nome dele é planejador, porque ele ama o planejamento. Sabe aquela pessoa assim que tem tudo agendado, tudo que vai acontecer, aquelas pessoas que têm um planejamento financeiro, um planejamento de viagem, mas tudo, assim, tudo esquematizado? Esse é um planejador. E ele ama ajudar as outras pessoas. Ele coloca todas as pessoas primeiro antes dele. Aí o que acontece com a frustração dele? Que às vezes tudo que ele planejou foi por água abaixo, porque ele não sabe falar não. Então, tudo que ele tinha planejado, falou, eita, botina, vou ter que ajudar fulano, não vou conseguir cumprir meu planejamento, começa a sofrer, porque ele não sabe falar não, né? E o que essas pessoas não gostam? As pessoas não gostam de falta de disciplina. Gente, quer matar o planejador é falar com ele de uma hora para outra. Não, não vai ser mais assim, agora vai ser assado. Meu Deus, improviso. Lá na empresa que eu trabalhava, a gente teve uma pessoa que a gente contratou
que era uma pessoa extremamente planejadora, mas extremamente planejadora. E era uma pessoa ligada na área de compras. Então, tudo, você imagina, para ela tinha que ter ordem de compra, tinha que ter 3 orçamentos, aprovação, prazo para entrega, etc. Só que startup, tudo é para ontem. Aliás, ontem já está atrasado, é para antes de ontem. Resumo, a criatura não conseguia falar não conseguia entender o que estava acontecendo, não sabia como fazer, não sabia como agir. Chegou um momento que entrou na minha sala e falou, socorro, não aguento mais. É muita mudança para minha cabeça, ninguém consegue seguir um planejamento, ninguém consegue seguir um processo, eu tô ficando doida. Por quê? Porque é uma pessoa que não gosta de improviso, não gosta de desorganização. Outra coisa, uma startup modernosa, super alto astral, uma brincadeirada, todo mundo brinca, todo mundo coloca apelido, todo mundo ri, todo mundo manda meme no meio do trabalho. Imagina, ambiente aberto, essa pessoa tentando fazer a planilha dela de organização no meio de uma gritaria dessa. Não tem como, né? Enfim, pessoas de planejamento são pessoas ótimas para te ajudarem a longo prazo, para ajudarem o executor a colocar tudo que você quer alcançar, porque senão o planejador só fica no planejamento, tá? Ele não vai para execução. Ele só pensa e não faz. Ok? Essa é a diferença principal. E aí, vamos falar então da equipe, que aí você vai ficando cada vez mais claro. O planejador numa equipe, ele é sempre muito apoiador. Ele vai ser aquela pessoa completamente comprometida. Se ele falar que ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai estar com início, meio e fim ali com você. Por quê? Porque tudo foi muito bem estruturado. Ele conseguiu entender tudo como é que funciona. Ele conseguiu visualizar cada etapa do processo. Então, ele é uma pessoa que você pode contar com ele para isso, que ele vai te ajudar. E é uma pessoa que todo mundo gosta. Então, é uma pessoa que todo mundo tem carinho. A gente tinha em outra empresa, uma pessoa planejadora, que era muito engraçado. A gente tinha uma reunião, qualquer coisa, e fala, gente, então tá, vamos começar a reunião que não sei o que, e de repente a gente olhava e falava, cadê fulana? Aí todo mundo, fulana. Sabe, aquela coisa assim, ai, que fofa, todo mundo ama essa pessoa. E essa pessoa é uma pessoa que é agregadora, sabe? Ela vai, porque ela só dá boas sugestões quando ela sabe que ela pode, depois da sugestão pode agir, mas é porque ela já planejou, ela já viu qual caminho, ela já sabe que por aqui, depois por ali, ela vai sempre pensar na próxima etapa, sempre, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é um ótimo planejador é uma pessoa que você pode dar para ele, tipo assim, eu preciso que você faça para mim um cronograma de todas as, por exemplo, todos os atestados, acompanhe todos os atestados, você é a pessoa responsável por anotar. Você pode ter certeza, essa pessoa vai se sentir realizada de fazer um trabalho burocrático, um trabalho que exige concentração e que exige um planejamento e depois vai te dar tudo bonitinho, do jeito que você pediu. Às vezes, para ela nunca tá bom, tá? Nunca vai estar bom o suficiente para te mostrar. Mas você precisa encorajar essa pessoa e falar, pode me mostrar, e depois a gente conserta, não é a melhor palavra, depois a gente atua melhor, depois a gente constrói daí para frente, a gente vai fazendo as mudanças, essa pessoa vai amar isso. Mas primeiro ela quer construir, detesta a mudança. Vou mudar de hoje para amanhã. Não faz isso com ela não, senão você mata, né? Quem é um cliente planejador? É um cliente que precisa entender tudo com detalhes. Ele precisa entender como é que funciona, se der defeito, qual é a garantia, tem garantia aqui no lugar onde eu moro? E se não tiver, por e-mail? Enfim, é uma pessoa que precisa de muitos detalhes. Mesmo você dando todas as informações, todos os caminhos, todas as possibilidades, ainda assim ele não vai ser uma pessoa que vai comprar de primeira. Ele vai pensar um pouco. Ele precisa ter certeza de que ele realmente precisa daquilo, de que realmente aquilo vai fazer sentido para ele. Então, uma pessoa assim que, olha, paciência, muita paciência para lidar com essa pessoa. Vamos lá, loja de roupa para um planejador, né? Um planejador na loja de roupa, ele vai querer, olhou na vitrine e gostou de uma camisa.
Aí ele vai falar, nossa, que camisa bonita. Aí vem aquela vendedora e coloca 52 camisas para ele ver. Ou de cores diferentes, ou de modelos diferentes, parecidos. Né? Deu ruim na venda. A pessoa vai ficar tão em dúvida que ela não vai querer comprar nada. Entendeu? Comida. Por exemplo, a pessoa vai... Planejador escolhendo comida. Primeiro que olha a foto, mas quer saber os ingredientes. Ou olha os ingredientes, quer ver a foto, para ver se está tudo batendo. Depois ele pergunta aqui, essa carne, ela é mal passada? Ela pode ser mal passada? Tá, mas qual a espessura, mais ou menos, assim? Ah, tá. Salada, eu posso trocar cebola comum para cebola roxa? Ela vai fazer 1 milhão de perguntas antes de fazer o pedido. E aí, depois, quando ela faz o pedido, ela recebe e fala, não era bem isso que eu queria. Esse é o planejador. Mas ele é um fofo, porque ele faz tudo com muito amor. Ele não é mal educado, muito pelo contrário, é muito polido, muito cuidadoso, né? E é o tipo de cliente que ele não vai reclamar, mas ele também não vai voltar. Então, é um cliente que você tem que ter muita atenção com ele, porque ele, nos gestos, na forma como ele funciona, é que você vai ver se ele está agradando ou não. Se está sendo da forma como ele planejava ou não, né? Ok? Dúvidas?